Oi, som, boa noite, boa noite. Que bom ver você. Mais um sábado estamos aqui juntos para mais um Encontro Viva. Prazer imenso ver aqueles que eu já tenho o costume de ver aqui a cada sábado. Vejo também que há algumas pessoas que eu nunca tinha visto. Sejam bem-vindos também, essa casa é sua, a casa é de vocês. Eu queria começar o nosso encontro dessa noite conversando um pouquinho com vocês sobre a presença de Deus. A presença de Deus é a única coisa que pode dar sentido pleno às nossas vidas, né? Uma vida longe da presença de Deus é uma vida de medo, uma vida de dúvida, uma vida de incertezas, né? E a presença de Deus é algo tão fundamental, é algo que nos traz conforto, paz, segurança do caminho que nós devemos seguir. E isso é tanto verdade que esses dias eu estava lendo sobre um dos maiores líderes que essa terra já conheceu. E eu estou falando de Moisés. E Moisés estava num dilema. Deus tinha pedido a Moisés que conduzisse o seu povo para uma nova terra e os tirasse do Egito. E Moisés receou. Mesmo tendo a confiança de Deus, mesmo que Deus tivesse lhe pedido isso, mas ele teve medo. Ele teve medo de seguir. E ele teve a ousadia de dizer ao Senhor: eu só vou se o Senhor for adiante de nós. Eu só vou se o Senhor estiver conosco. Se a sua presença não for comigo, nem me mande ir, porque eu não vou. E eu tenho certeza que a maior vontade do Senhor hoje é que você faça esse pedido a Ele. Que você peça ao Senhor para que Ele esteja perto de você. Esse é o maior desejo dEle. Ele quer estar com você. Mas Ele só vai fazer isso se você permitir. E se você demonstrar a Ele esse desejo. Então vamos cantar nesse momento. Vamos começar o nosso encontro com louvor, afirmando justamente que nós temos esse desejo de sentir o Senhor perto de nós e de permitirmos que Ele seja a razão do nosso viver, a razão do nosso cantar. Vamos cantar? Jesus perto de você agora. Perto de mim, posso te sentir. Perto de mim, tua voz a sussurrar. Amor e paz enchem o meu ser. Canções que expressam o amor sublime, amor. És o meu respirar, é a razão de eu cantar. Meu Cristo, Cristo, sempre vou te adorar, meu viver te entregar. Meu Cristo, meu Cristo. Cante mais uma vez. Perto de mim, posso te sentir. Perto de mim, tua voz a sussurrar.
amor, sublime amor. És o meu respirar e a razão de eu cantar. Meu Cristo, Cristo, sempre vou te adorar, meu viver te entregar. Meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, és o meu respirar e a razão de eu cantar. Meu Cristo, Cristo, sempre vou te adorar, meu viver te entregar. Meu Cristo, Cristo, és o meu respirar e a razão de eu cantar. Meu Cristo, Cristo, sempre vou te adorar, meu viver te entregar. Meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, Cristo, meu Cristo, meu Cristo. Amém? Há mais ou menos 2 semanas, eu fui convidado por um amigo meu para dar um passeio. Ele é proprietário de uma fazenda e ele tem criação de cavalos e de ovelhas. E a gente estava lá conversando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ovelhinhas pequenininhas brincando. É muito engraçadinho porque elas são bem bonitinhas e elas saltitam. É bem engraçadinho, bem bonitinho. E aí ele estava me contando, você está vendo essa criação de ovelhas aqui? Aconteceu um negócio triste essa semana, porque o meu carneiro reprodutor, é o pai da maioria dessas ovelhinhas aqui, ele foi atacado por uma cobra. E ele é veterinário, e ele estava falando justamente da luta que foi para tentar salvar aquele carneiro, mas ele, infelizmente, não conseguiu. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei comparando essa situação com a nossa situação aqui. Nós somos ovelhas e Deus, né, Jesus é o nosso bom pastor. E aí eu fiquei pensando, aquele meu amigo ele ficou muito chateado, muito transtornado de ter perdido aquele animal. E eu fiquei pensando também na situação de Deus. Imagine aquela situação de Deus vendo o inimigo, né, aquela serpente, trazendo o pecado ao mundo, né, envenenando o mundo e tentando tragar as suas ovelhas. Né? Que situação triste deve ter sido para Deus ver a queda do homem. Mas nós temos um Deus incrível, um Deus que não se poupou. Ele não poupou a si mesmo. E Ele mesmo se entregou como um antídoto para nos tirar dessa situação de morte, dessa situação terrível que nos traz o pecado. Ele mesmo veio, morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna um dia. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar sobre esse amor ousado, sobre esse amor infinito de Deus, que veio aqui a esta terra, morrer em nosso lugar, para acabar de uma vez por todas com o problema do pecado. Vamos cantar sobre esse amor infinito e ousado que é o amor de Deus. Cantemos juntos. Eu falar, tu cantava sobre mim.
vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? Só nos resta louvar todos os dias e agradecer por esse amor infinito. Amém. Marcelão, contigo agora. Tô aqui. Deixa eu ajeitar esses bancos aqui. Esdrinhas, eu não consegui resolver lá fora não, viu? Massa. Isso, coloca os dois pertinho aqui, que eu vou chamar um casal para bater um papo comigo. Esse é o quadro Diga Aí, onde a gente normalmente bate um papo com alguém. E hoje nós vamos ter uma festa muito bonita aqui. Vocês não sabiam, né? Eu acho que a maioria não sabia. A gente vai ter uma festa batismal. A gente chama de festa porque a Bíblia diz que quando um pecador aceita o convite de Cristo ao batismo, existe uma festa no céu. Então, se há festa no céu, há festa também na terra. 3 pessoas hoje vão se batizar. Para que a gente não tivesse o tempo aqui muito... para que não tivesse uma conversa muito atabalhoada, digamos assim, eu vou conversar hoje com um casal e depois eu vou bater um papo com a Vanessa, que também vai se batizar hoje. Está ali, se preparou muito, estudou a Bíblia, apaixonada por Jesus, massa demais. Estou ansioso também para conversar com ela. Mas hoje eu vou bater um papo com Rodrigo e Larissa. Venham para cá, vocês dois. Vocês já conhecem esse casal, né? Eu já conversei, inclusive, com eles aqui há um tempo atrás. Você pode pegar, Rodrigo, aquele microfone ali atrás, aquele com fio, é o único que está ali. Vocês vão dividindo esse microfone aí, enquanto a gente conversa. Ele dá logo, tá vendo? Tá vendo aí? Você é a mulher das palavras, é isso? Ele fica com vergonha. É, isso aí, Rodrigão. Porque senão, cara, se você não se cuidar, ela depois lhe dá uma chave de perna lá que eu quero ver você sair. Aí é ruim, né, Larissa? Rodrigão, você é faixa preta em quê, meu filho? Eu sou... Boa noite. Primeiro. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu sou formado em educação física, mas hoje eu dou aula exclusivamente disso, de jiu-jitsu. Você dá aula, né? É. Inclusive, eu não quero antecipar as coisas, mas eu acho que está surgindo um projetinho aqui para o Espaço Novo Tempo, não é não? Isso. Cara, eu estou ansioso com isso. Vamos começar. Hã? Pastor, deixa eu lhe dizer aqui, o senhor não está sabendo, mas eu queria lhe dizer. Como é que é o nome daquela luta assim? Nós dois estamos cortados. Ei, não é sumô, nós dois estamos cortados. Acho que é para os menores, né? Vai ser alguma coisa assim, limite de peso, não sei. Identidade, vamos começar com identidade. Bacana, mas isso aí, vamos costurar o projeto primeiro, é para o ano que vem. Isso. Aí a gente bate um papo sobre isso. Mas se eu te desafiar aqui para o tatame aqui, você vai correr, vai ter medo? Vou correr, vai vou correr. correr. Não vou lhe fazer essa vergonha. Cara, deixa eu lhe dizer, você conheceu, creio eu, até onde eu sei, o Evangelho, a mensagem adventista, antes de Larissa, não foi isso? Isso. Inclusive, no dia do meu batismo, o meu tio que me apresentou, né, que me levou para a igreja pela primeira vez, está ali, Como é o nome dele? Almir. Olha, foi o Almir que te levou a primeira vez. Que igreja ele te levou? A igreja da Coroa do Meio. Lá da Coroa do Meio. Isso. Massa, Almir, você tem muita parte nisso, viu? Deus te abençoe. Mas ele que me apresentou a tudo, né? O jiu-jitsu, aí É mesmo? a igreja também. Massa. Isso foi mais ou menos em que ano? Nem lembrei, eu tinha 95. Você tinha o quê? Uns 15 pra 12 16, anos? 14 anos. 14. Isso. Aí ali você conheceu, se batizou e... Conheci a igreja, a gente passei um bom tempo na igreja, depois eu voltei, porque eu sou de Paulo Afonso, na Bahia. Aí morei lá, fui para Paulo Afonso, continuei na igreja lá. Aí, quando a gente voltou para cá, para Aracaju, aí foi que eu comecei a competir muito no jiu-jitsu. E passei por uma época com essa questão do sábado, eu comecei a fui me afastando. E felizmente eu me afastei um pouco da... Entendi. Estava difícil conciliar a competição e Isso. os preceitos, E os assim, princípios que você aprendeu na igreja. Eu, muito novo, eu estava muito dedicado a isso, a parte competitiva, eu não conseguia
Isso por causa das viagens e treinamento e tudo. Entendi. Cada vez mais você foi deixando de frequentar. Deixando de lado e fui Entendi. saindo. Cara, me responde uma pergunta assim, se você puder. Esse período longe de Cristo, como é que foi isso aí? Eu respondi assim com uma pergunta que me fizeram ano passado. Eu faço fisioterapia e osteopatia. Aproxima só um pouquinho Desculpa. mais ali, com a gerência de som. Fisioterapia, osteopatia e ela faz e ela trabalha com parte psicóloga, vamos dizer assim também. E ela me fez uma pergunta em todos esses momentos que você teve na luta, quando foi que você ficou feliz por você? Como era que eu tinha... E como é que você se preencheu? E eu já fui campeão de muita coisa e nunca era o suficiente. Que nem no caso, quando a gente voltou para a igreja agora, eu continuo competindo às vezes, dando aula, e a gente consegue estar preenchido o tempo inteiro. Então, eu nunca conseguia estar o suficiente completo. Ou seja, esse período aí foi um período vazio. Sem Deus a gente acaba ficando vazio, né? Você teve esse contato com o Evangelho, com a nossa casa? Você frequentou alguma igreja antes? Como é que foi? Foi a primeira vez, boa noite. A primeira vez que eu fui foi lá na Central, que a gente morava ali na Rua Lagarto, Certo. né? Pertinho um da igreja. trecho antes, da Barão de Maruim ali. E aí eu já sabia que ele frequentava, eu nunca tinha ido, né? E aí ele fez, vamos ali para você conhecer um dia. Troca de roupa, na verdade ele não disse para onde ele estava me levando, né? Troca de roupa, vamos ali. E aí quando eu fui conhecer, a primeira vez foi lá na Central, como ele falou, foi uma semana de oração. Uma semana de oração. Aí foi no último dia da semana de oração, aí foi bem, né? Bem. Aí eu meio que fiquei meio assustada, né? Um pouco com medo, meio deslocada, porque o pastor era bem... E se quem não está com a Bíblia, aí eu, meu Deus, eu não estou com a Bíblia, e agora... Deixa eu baixar o aplicativo Ai, rapidão. Eu tava, né? Fiquei meio tensa, assim. Aí, quando saí, eu fiz, não me leve não, mas não quero mais não. Não vou não. Aí passei um tempo sem ir, fiquei meio assustada, passei um tempo sem ir. Depois de, acho que 1 ano e pouquinho, aí a gente voltou. Eu tinha Lavínia, minha filha, pequenininha, aí eu ia com ela, mas eu ia para a salinha. Eu não ia eu ficava assistindo Onde ficam as com crianças. as crianças, lá sentadinha A assistindo. mensagem era mais fraquinha lá, né? Era. Mais fofinho, né? Aí a Lavínia vestidinha, brincando, fazendo as coisinhas, eu achava lindo. Aí eu comecei a ouvir, a gostar, né? Aqui é muito legal, o ensinamento, tudo. Aí eu fui me soltando para eu poder descer, para ficar lá embaixo. Aí fui indo, ela ficava na salinha e eu descia. Aí depois a gente se mudou para cá. Longe, eu não conseguia ir. Eu não conseguia de manhã, porque ela estudava o dia todo, eu ficava muito cansada, eu não conseguia chegar a tempo lá, no sábado. E aí ele encontrou Priscila na academia, eles já se conheciam, estudaram juntos. Aí Priscila comentou daqui, eu não sabia que existia, comentou daqui, convidou. Aí ele comentou comigo, eu falei, vamos. Aí pronto, do primeiro dia que eu vim aqui, aí não paramos mais. Não largou mais. Não larguei mais. Então, esse contato seu lá na Igreja Central e depois aqui, foram os seus únicos contatos? Antes disso não teve nada com Deus? Como era Não, esse tinha período família, aí? assim, quando era pequena, né, na igreja católica, mas eu era muito pequena. E eu achava chato, não queria ir, senta, levanta, e eu nunca... Chegou a crescer assim meio resistente à igreja ou não? Um pouco. Um pouco resistente. Um pouco. Não resistente a Deus, né? Não, Tinha fé, não, né? acreditava. Eu Sempre creio. fui, né, acreditava, era positiva, e para mim tudo, sempre fui uma pessoa muito assim. E eu sempre acreditei, mas eu não frequentava. Não frequentava. Meu avô era espírita, aí tinha livros espíritas, tudo. Cheguei aí 1 vez, 2 no centro, espírita, tudo, mas... Assim, como a família não era muito de frequentar, então ninguém me levava, eu também não... Entendi. Cresceu assim. Cresci assim. Não sei se vocês se lembram, mas a Larissa, quando chegou aqui, ela tinha um cabelão grande, né? Isso mesmo, cabelão grande. Depois fiquei carequinha. Ficou carequinha, Fiquei. Agora já tem um pouco mais de cabelo. A graminha. O que foi que aconteceu? Foi um câncer. Eu me lembro que eu bati um papo com você aqui sobre esse câncer. Foi.
A maneira como aconteceu, sobretudo, né? Porque foi feita uma palestra aqui na Semana da Prevenção ao Câncer de Mama. Isso. E aí, nessa palestra, ela resolveu, depois disso, fazer um exame e já estava com a viagem marcada para ir para fora do Brasil, para morar fora, porque o Rodrigão trabalhava fora. E a vida mudou, assim, né? Completamente. Foi uma... Na verdade, eu achava que tinha mudado, né? Mas aí eu vi que foi mudar depois. Eu achava que, quando o Rodrigo recebeu a proposta, eu estava morando fora... faltavam 9 dias para eu ir embora, ele já estava lá. E aí já tinha saído do emprego, vendido tudo, a mala já estava fechada, só faltava entrar no avião. Vim aqui no sábado e aí eu vi a palestra do câncer, tudo, a doutora falando. E aí me deu aquela coisa, eu vou fazer um exame, né? Nunca fiz. Então ela falava, parecia que era comigo. 35 anos, se encaixando em tudo. Era. E quem nunca fez mamografia, eu também. E aí foi indo, quem tem histórico na família, eu também. Ela me conhece. Aí eu fui. Quando eu saí daqui, eu liguei para minha mãe e disse, marque aí que eu quero fazer esse exame aí, que eu nunca fiz. E aí, antes de viajar, né? Faltava 14 dias para eu ir embora. E aí, eu fui, logo em seguida eu fui, fiz o exame e aí recebi o diagnóstico. Faltando 9, eu soube do câncer. Faltava 9 dias só para ir embora. E aí foi, eu achava que minha vida tinha mudado, porque eu ia embora, estava me achando, né? Toda. Aí, não, é por aqui, Larissa, não é agora não. Aí eu fiquei, aí tá bom, vou me tratar e agora que mudou, agora... Teve muito medo, Larissa? Rapaz, medo, não. Assim, dá um susto, né, a notícia, né? Você tá lá, eu crente que eu vou fazer por fazer, só para estar um ok, né, que eu vou viajar, só para ficar tranquila. E aí, quando você recebe essa notícia, fica meio, caraca. Mas, assim, logo, o meu pensamento imediato foi, ainda bem que eu descobri. Aí me veio tudo, rapaz, aí foi Deus que botou ela ali, que eu já tinha ouvido várias vezes, várias palestras, e nada me fez sentir vontade de fazer. Independente do histórico familiar, nada. E aí, então foi tudo muito, na minha cabeça era ele me mostrando. Ele botou o sentimento, ele me mostrou, porque assim, se eu tivesse ido, um país, era em Abu Dhabi, lá em Dubai, que ele estava trabalhando. Era outra língua, era uma criança que teria que se adaptar. Então, eu não ia para o médico. Eu não ia aqui, imagina lá. Eu não ia. E aí, ele podia se espalhar, dar metástase, então uma série de coisas, né? E ele me mostrou na hora exata, na hora que eu estava fortalecida aqui na fé, que eu já vinha vindo desde o começo do ano, né? Ele foi embora, ele achou que eu não vinha para cá quando ele foi embora. Ele achava que eu só vinha porque ele vinha, né? Uhum. E ele foi embora, eu fiquei sozinha com Lavínia, mas eu vinha todo sábado. É verdade. Eu vinha todo sábado. Então, eu estava muito alimentada, eu estava muito fortalecida. Então, eu não tive medo. Eu tive, foi reflexão, né? O que é que eu tenho que aprender, né? O porquê, isso. E aí, eu comecei a estudar mais. Então, nesse período, a sua relação com Deus, ela ficou mais forte, mais profunda, né? Ficamos parceiros. Amigos. Meu amiguinho. Foi ele que me mostrou, ele que fez tudo, né? É verdade, né, cara? Eu só tinha que confiar, esperar. A primeira quimioterapia era... E o povo, eu disse, meu Deus do céu, eu vou passar mal, eu vou vomitar, fez um ano, né? eu vou não sei o quê, e não tive nada. Não tive nada. E eu só ia. Eu disse, eu vou. Hoje, nem parecia, tava lá... Eu me lembro. Disse, você vai fazer o quê? Quimioterapia. O cabelo aqui. Quimioterapia. Aí seu cabelo vai cair na 4ª sessão. Eu, já? Na 3ª. Meu Deus, já é assim tão rápido? Tá bom, eu cortei. Cortei assim, como estava. Aí fiz peruca do meu cabelo, que ele era enorme, deu para fazer peruca do meu cabelo, mas não usei. Aí depois começou a cair em casa, encostada no travesseiro, quando eu saía, o cabelo. Aí eu, não. Não, aí ele, bora raspar, bora. Aí ele raspou, mas tudo bem assim. Foi, a sensação era de... Eu sabia que eu ia passar. Eu só tinha que ter paciência, né? Está concluído o tratamento? Falta uma cirurgia. Eu fiz uma agora 6 de outubro. E a próxima agora em janeiro. Vou fazer. Você sabe que essa comunidade orou muito por vocês, né?
Sei, Orou sim. muito, a gente clamou muito Eu agradeço aqui. muito. E eu recebi tudo, todas as orações, tudo foi conduzido, acho que da melhor maneira. Não tenho... Não sou assim, não fico com raiva porque nada. Pelo contrário. Foi uma coisa que me aproximou muito mais. Graças a Deus. Muito mais. Às vezes é interessante isso. Não sei se precisava ser assim, mas muitas vezes as coisas ruins é que acabam nos aproximando de Deus. Mas o que importa é que papai conduz tudo para que a gente esteja perto dele, com a fé viva. Por falar em oração, nós temos ali uma caixinha onde nós depositamos os nossos pedidos e alguém ora durante a semana pela comunidade. Viu? Essa semana, uma criança está passando para outra, que está passando para outra, e graças a Deus nós estamos sendo abençoados pelas crianças. A Bia, que eu não estou vendo ela aqui, mas... Não é essa não. É a Bia de Saulo. A Bia de Saulo é a que vai orar, a filhinha de Saulo e Íris, essa semana. Então, durante o nosso encontro, você pode ir ali, depositar o seu pedido, porque a família de Saulo e de Íris, e a Bia, sobretudo, vão estar orando essa semana. E nós sabemos que essas experiências são experiências de poder na nossa vida. Então, como é que foi essa de vou me batizar? Foi. Rapaz, estava dirigindo. Já tem muito tempo? Já Vocês que tomaram essa decisão? Eu tenho tempo já, tenho um tempinho já. Inclusive, o Rodrigo não estava aqui. Eu vim aqui uma vez, estava dirigindo, me deu uma coisa, eu disse, era dia de terça. Aí, chá com Bíblia, eu sabia que estava aberto. Eu disse, eu vou passar lá para conversar, para procurar saber, né? Porque eu queria saber como era que funcionava e tudo. Conversei com o pastor sobre a minha vontade de ter, mas na verdade, eu estava até com curativo quando eu vim. Eu não sabia que eu estava com câncer ainda. Eu tinha feito uma biópsia. Ela tirou um pedacinho, mas eu estava segura que eu não tinha nada. Não vai dar nada esse negócio, eu quero me batizar, que eu vou me embora. E eu quero, porque eu gosto muito daqui. E aí eu vim, conversei com ele, aí logo depois veio a questão do câncer, tudo adiou. Isso aí, né? Essa vontade, mas ela já vinha de antes. Já. E você, Rodrigão? Retornar para a casa do pai. Retornar e assim, essa experiência foi... Desculpa. Essa experiência que a gente passou, que a Larissa falou, fez nos aproximar e pensar em tudo. Então, não só foi... esse é o resultado do tratamento dela que fez a gente se aproximar. A gente foi pensando em tudo que ele preparou desde do início. Como eu falei, eu sou professor de educação física e professor de jiu-jitsu, então eu dava aula de 5 da manhã a 10 horas da noite todos os dias. E aquela vida corrida de autônomo, aquele negócio, aquela correria toda. E de repente eu recebo uma proposta para ir morar fora do país, dando aula, né, e ganhando um salário bom que eu não iria ganhar aqui, e fui embora e tinha que levar a família. Então, resumindo a história assim, Deus estava preparando tudo. Então, quando eu voltei, eu tinha exatamente o valor de todas as cirurgias dela. Eu tinha o valor de poder estar em casa com ela sem precisar trabalhar esses horários todos, né? E acompanhar de perto o tratamento delas em toda a quimioterapia, em todos os exames e tudo. Então, se eu estivesse no Brasil, eu não iria conseguir ir para uma quimioterapia dela. Inclusive, porque era sexta-feira, era o horário que eu tinha mais aluno, que era de manhã, né? E tinha mais aulas e a gente ia estar naquela correria, como pagar, certo? Que eu tenho uma família enorme, uma família que não saiu de perto da gente. Eu sabia que minha família não ia desamparar, mas a gente, quando assume o compromisso de casar, a gente assume o compromisso com tudo. Não de estar pedindo uma pessoa. Então, Deus preparou desde o momento que eu fui chamado de uma hora para outra. Do nada, assim, foi um ano que eu recebi uma proposta, você tem 5 dias para se arrumar e vir embora. E o tempo que eu fiquei lá foi o tempo exato de juntar esse dinheiro, de fazer todo... Para que tudo corresse bem depois, né? Bem, que bacana, vocês conseguiram ver o cuidado de Deus muito antes, né? Em tudo. Conduzindo para esse momento e trazendo vocês até hoje, até esse momento aqui. Então que é o momento da entrega pública, né? Assim, ele já estava presente há muito tempo e a gente escutou uma pregação aqui esses dias que aí ele sempre está presente, a gente que não... Acho que foi o Marcelo que falou antes de uma música, que ele sempre está aqui. E a gente que
se afasta, né? Mas ele sempre está tentando estar do lado. Então a gente que se afastou dele, eu me afastei dele, e ele sempre estava ali conduzindo tudo. Então não tinha como a gente não ver isso, né? Muito Então, bom. Obrigado por vocês toparem bater esse papo. Eu vou despedir vocês. Daqui a pouquinho a gente vai se ver na piscina. E eu vou pedir à casa que dê uma salva de palmas para esse casal simpático, que hoje vai estar se entregando a Cristo. Obrigado. História bonita, né? São as maravilhas que Deus opera nas nossas vidas. E o maior milagre que Ele pode fazer, sem dúvida, é esse milagre de mudar o coração, de transformar vidas. Rodrigo falou que esse período que ele passou longe de Deus foi um período em que ele não se sentia completo. Foi um período em que ele se sentia vazio. E é por isso que nós recebemos sempre esse convite de nos permitirmos, né, abrir o coração para que Deus possa fazer morada em nós, para que Deus possa estar em nós e possa conduzir as nossas vidas. Vamos fazer isso cantando agora? E vamos dizer a Jesus, né, que nós estamos dispostos a deixar que Ele faça morada em nosso coração. Vamos cantar juntos. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, tira ele de mim. Jesus está desejoso de morar no seu coração, mas Ele não faz isso forçadamente, é preciso que você permita. Portanto, peça a Ele para habitar em você. Jesus, cadê você? Convide-o agora. Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração,
preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, toma as minhas mãos. Eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Ele está disposto a habitar em seu coração. Você só precisa permitir. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, toma as minhas mãos. Eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem, mas vem. Amém. Depois dessa súplica, eu tenho certeza que o Senhor habitará em nosso coração e nós encontraremos morada nele. Amém? E Ele vai falar com você agora. Ele vai falar ao seu coração. Pastor Jafé? Obrigado, Cecel. Olá, muito boa noite. Gente, vocês não têm ideia da alegria que eu estou hoje aqui. A última vez que eu fiquei tão feliz assim foi em setembro, quando eu batizei meu filho. E hoje eu tenho a alegria de poder batizar o Rodrigo, a Larissa e a Vanessa. Gente, que alegria mesmo. Porque, afinal de contas, a razão de tudo que acontece aqui é esse momento. Eu arriscaria dizer que o que motivou Jesus a vir aqui foi isso. Porque o batismo é uma demonstração daquilo que aconteceu aqui e que a gente externa através desse símbolo, determinado por ele mesmo. Não é invenção de uma igreja, de um pastor. Não. Jesus disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo foi batizado, não é isso, Menete? Ele mesmo foi batizado e não precisava. João até ficou intimidado com aquela situação, falou assim: Senhor, que é isso? Você não precisa ser batizado. E Jesus disse assim: João, deixe por enquanto, porque a gente vai fazer o que é certo. Palavras fantásticas aquela. E João
teve aquele privilégio fantástico, não foi, Benete? Batizou provavelmente centenas, quem sabe milhares de pessoas, mas aquele batismo que ele fez, sem dúvidas, foi o batismo da vida dele, batizar o próprio Jesus Cristo. Nós estamos hoje dando continuidade ao 4º capítulo da série Justificados, em que nós estamos estudando o que Paulo diz a respeito da justificação ali no Evangelho. Desculpa, em Romanos. Você pode chamar assim o Evangelho de Romanos, porque o que Paulo trata ali em Romanos é a mensagem do Evangelho. Mas em sua carta aos Romanos, Paulo tratou da justificação sob um aspecto muito interessante. Eu diria até que aquilo que Paulo pregava, aquilo que Paulo dizia, era inovador para muita gente naquela época, mesmo os discípulos. Não é que era uma mensagem nova, era uma perspectiva que eles não estavam percebendo ainda. E Paulo, ele foi o arauto, o proclamador dessa perspectiva que precisava ser resgatada. Sempre esteve aqui, está nas páginas do Antigo Testamento também, mas não era percebida dessa forma. E Paulo disse, gente, olha só, vejam por essa ótica aqui que vocês não viram ainda. E nós vimos nos primeiros capítulos desta série que essa condição que nós vivemos aqui, pronto. Vimos que essa condição que Paulo apresenta ali em Romanos, no capítulo 5, verso 12, é uma condição, a condição humana, é uma condição completamente árida, sem vida, inóspita. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, aqui ele está falando de Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por que acontece a morte? Por conta do pecado. A morte não acontece porque eu pequei, porque a minha morte não acontece porque eu roubei. A minha morte acontece por uma condição pecaminosa, não pelo pecado individual, mas pela condição pecaminosa do mundo. Embora alguns pecados tragam uma consequência direta, não é? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a morte não é uma consequência direta de algum pecado específico que eu tenha, mas da condição humana. Por isso que bebês morrem também. Uma semana, não é? Estou contando aqueles que chegam a nascer mesmo. Então, uma semana, dias, eles morrem. Qual pecado eles têm? Na prática, nenhum, mas eles têm na natureza. A nossa natureza, a natureza pecaminosa. Isso faz com que o ser humano tenha uma condição completamente desprovida de vida. Quando nós olhamos uns para os outros, nós conseguimos ver coisas boas e bonitas, não é? Não só fisicamente falando, mas em aspectos de nossas ações, de nossas atividades, de quem nós somos, certo? Então, eu olho para o Williams, quando eu converso com ele, eu vejo uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que é uma pessoa extremamente solícita. Quando eu digo assim, Williams, nós estamos precisando disso aqui, fazer isso aqui no espaço, ele é extremamente solícito. Então eu digo assim, Williams é uma ótima pessoa, uma pessoa que você pode contar. Bom, isso é uma coisa. Isso são as relações interpessoais. Mas o que Paulo está dizendo é que, fora das relações interpessoais, em nossa relação com Deus, não existe de fato nenhum tipo de mérito. E ele diz isso várias vezes, não só Paulo, né? Estamos falando dele especificamente, mas todos os autores bíblicos, quando tocam no assunto, falam a respeito disso. Eles falam que não há mérito que garanta aquilo que Jesus veio nos trazer. Ou seja, sem Cristo, sem Deus, eu não posso alcançar a solução daquilo que me trouxe aquela condição de morte. Isto é, eu não posso tirar o pecado, a presença do pecado da minha vida. Então, eu preciso de uma justiça que vem de fora. Essa justiça, ela provém de Deus. E Paulo explica isso de 4 maneiras na sua carta aos Romanos. Em Romanos 3, versos 23 e 24, que nós já lemos, está escrito:
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Logo, a justificação que eu preciso para me livrar de minha condição de pecador não está em mim, não está em você, Sandy. Eu não posso buscar em você essa justiça. Você pode orar por mim, mas você não pode pedir, eu não posso pedir que suas orações me justifiquem. Isso eu não posso buscar em você. Porque é a graça de Deus que nos justifica, né? Dela vem a justiça. Bom, lá em Romanos também, agora no capítulo 5, verso 1, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no texto anterior diz que a justiça, ela vem da graça de Deus. Mas aqui está dizendo que a justiça, ela vem pela fé em Cristo. Marcelo está apresentando uma série também aqui. Já terminou, Marcelo? Marcelo deu uma saidinha. Já terminou, eu acho, essa semana, esse sábado. Marcelo está apresentando uma série que está falando sobre a fé, não no sentido da fé que você precisa para alcançar, mas a fé que lhe projeta para a salvação. Então é dessa fé que está sendo dito aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo. De que vem então, de onde vem então a justificação? Ela vem da graça de Deus ou ela vem da fé? Paulo diz que vem dos dois. Então, a justiça, ela tem uma fonte, que é a graça de Deus, mas ela tem também um meio, que é a fé em Cristo. Na semana passada, nós estudamos Romanos 5, versos 6 a 9, onde está escrito: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Como nós somos justificados? Paulo está respondendo isso aqui, a essa questão, em sua carta, nesses primeiros capítulos, onde ele diz: nós somos justificados pela graça de Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo, nós somos justificados, diz Paulo aqui, pelo sangue de Cristo. Se a graça de Cristo é a fonte da justificação e a fé em Cristo é o meio da justificação, o sangue de Cristo, ele é o método da justificação. Nós estudamos isso na semana passada. Mas a justiça, além de uma fonte, além de um meio, além de um método, ela também tem um resultado, uma evidência. Está aqui em Romanos, capítulo 2, verso 13, o texto que nós vamos ler agora. Vamos fazer uma oração, assim como você está? Pai Todo-Poderoso, nós vamos mais uma vez abrir a Tua palavra agora, e nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza como tem feito durante todas essas noites. A nossa compreensão de Tua palavra é fundamental para decisões que precisamos tomar, para escolhas que precisamos fazer, e a nossa oração agora é para que o Senhor nos acompanhe, não só nos dando o entendimento que precisamos, mas também a disposição necessária para colocá-la em prática na vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Está escrito então Romanos 2, verso 13. Opa, vou voltar aqui. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, Paulo usa a palavra justificados 4 vezes em Romanos. Não estou falando de justificação ou de justiça, estou falando de justificados. Como nós somos, então, justificados? Se você faz essa pergunta, Paulo, considerando esses 4 textos, nós temos o seguinte. Obrigado, Williams. Viu o que eu falei? Obrigado, Williams. Nós temos uma fonte da justiça, que é Deus. Nós temos um meio da justiça, que é a fé. Nós temos o método da justificação, que é o sangue de Cristo, mas Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que justificados serão aqueles que não só compreenderem a lei, mas aqueles que forem obedientes à lei. Parece estranho, não é? Quando nós lemos Paulo, costumamos dizer assim, e as coisas que ele escreve? Não, mas Paulo ele sempre fala que a lei é algo secundário e etc. Paulo está dizendo isso aqui justamente também para deixar claro que há um aspecto da lei que ele considerava secundário, mas Paulo nunca considerou a lei secundária.
E ele disse: nós somos justificados pela lei. Bom, para entender esse texto melhor, aí nós precisamos realmente fazer uma leitura de alguns textos anteriores para ter uma compreensão mais clara do que ele quer dizer aqui. Deixe-me ler o capítulo 2, a partir do verso 1, onde está escrito assim. É um pouco longo, mas nós precisamos contextualizar o que Paulo está dizendo. Está escrito assim: portanto, você que julga o outro é indesculpável, pois pela condenação de si mesmo, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei que serão declarados justos diante de Deus. É um texto longo, não é? Mas nós precisamos ler esse texto para poder contextualizar. Do que Paulo está falando aqui? Bom, ele está falando inicialmente de nossa relação, de como nós vemos as outras pessoas e que nós não devemos estabelecer um julgamento sobre outras pessoas. Esse talvez seja o princípio, eu diria o texto, mas o princípio mais citado da Bíblia, né? Mas Benete, não me julgue. Não é isso mesmo? Mas Raí, não me julgue. Está lá escrito na Bíblia, não julgue. Algumas pessoas esquecem, ou talvez não saibam, que o que está sendo dito aqui é o julgamento para a salvação ou para a perdição. Porque, por outro lado, Deus ele diz também que nós não devemos dar margem para maus juízos de nós. Certo? Então, Deus ele vai nas duas frentes, né? Naquele que está fazendo e naquele que está observando. Naquele que está fazendo, ele diz, não dê margem para que pensem mal de você. Para nós, para os que estão observando, ele diz assim, não julgue dizendo assim, ele não vai ser salvo. Porque quem é você para poder determinar isso sobre alguém? Ou para poder dizer isso sobre alguém? Não é verdade? E Paulo, ele está falando aqui sobre o juízo de Deus. E ele está colocando essa atribuição em quem de direito. E ele está dizendo, quem vai poder fazer isso é Deus. Agora eu vou falar sobre aquilo que lhe compete. Já que julgar não me compete. E nem a nenhum de nós aqui. Não é o julgamento que eu faço que diz se você é justo ou não. Isso está na Bíblia em muitos lugares. Não é o meu julgamento que determina a justiça de ninguém. Então Paulo disse, não é você que deve fazer isso. Mas, se não cabe a você isso, vamos falar então do que lhe cabe. Aí então vem esses versículos que nós lemos aqui. De que lei Paulo está falando? Os versículos 21 a 23 deixam claro de que lei ele está falando. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz,
que não deve adulterar, adultera, você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos, você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Em Romanos capítulo 2, versos 21 a 23, Paulo deixa claro de que lei ele está falando. Ele não está falando da lei num aspecto geral, mas ele está falando aqui de uma lei muito específica que aparece ali no Antigo Testamento, que nós costumamos chamar de lei de Deus ou lei dos 10 mandamentos. É dessa lei que Paulo está falando aqui. Agora, é muito curioso que parece que o texto do versículo 13 é um texto incômodo, porque nesse texto Paulo está dizendo assim, se é a lei dos 10 mandamentos, então ele está dizendo assim, não são apenas aqueles que ouvem a lei dos 10 mandamentos que serão justificados, mas aqueles que praticam a lei é que receberão a justiça. Aí nós precisamos ler um pouco os versículos seguintes para poder entender melhor o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Você percebe que não tem caminho para dizer assim, não, eu não sabia. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, e todo que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não somente os que ouvem a lei são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, aqueles que não são judeus, tá? Que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Ah, isso aqui é interessante. Então, o que Paulo está dizendo que é justamente o seguinte, o fato de eu não conhecer aquilo que Deus determinou, que está escrito aqui, não significa que Deus não me deu parâmetros para decidir as coisas na vida. Isso aqui é fantástico, não é? Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, cada um será julgado, não por nenhum de nós. Nós seremos todos julgados por Deus e não me cabe julgar. Como será esse julgamento? Aí Paulo está dizendo, será de acordo esse julgamento com a sua relação com a vontade de Deus. Mas de que forma? Aí Paulo diz, para aqueles que conhecem a lei, será dessa forma. Para aqueles que não conhecem a lei, será na medida daquilo que eles conhecem. Porque Deus, de alguma forma, coloca no coração de todos nós o senso do certo e do errado. E precisamos agir, viver e fazer as coisas de acordo com esse senso do certo e do errado, enquanto nós não conhecemos aquilo que está escrito. A partir do momento que conhecemos, então, nós somos julgados por aquilo que nós conhecemos. Se eu não conheço, aí Paulo diz assim, tem uma lei que está aqui. E é por essa lei que nós seremos avaliados. Aí ele diz mais, ele diz assim, e outra coisa, não é o fato de você saber que tem o certo e o errado, mas é sua relação com o certo ou o que é errado. Significa que fazendo alguma coisa eu serei justificado? Não, não significa isso. Eu não posso pegar um texto e dizer assim, olha, está vendo? Porque aí eu vou desconsiderar todos os outros textos que tratam sobre o assunto. Vou desconsiderar o que Paulo disse quando ele afirmou assim, a justiça vem da graça, a justiça vem da fé em Cristo, a justiça vem do sangue de Cristo e a justiça vem da lei. A justiça vem da lei no sentido de que a relação com essa lei, ela mostra a minha relação com Deus. Eu vou tentar ilustrar aqui. Eu acompanho quase todas as manhãs, divido com a Aline isso, a aula de Rafa. Assim como os pais aqui estão fazendo com seus filhos também, não é verdade? Nós estamos fazendo isso. Então, a aula agora está começando mais cedo e às 8 da manhã, porque antes era às 10, né, das 10 às 12, agora às 8 da manhã já começa a aula e a gente fica lá sentado diante do computador, que você tem que ficar, dizem que é o olho do dono que engorda o gado, não é verdade? Então, se você sai, aí é dispersão completa, né? Então você tem que ficar ali do lado. Então, às vezes eu estou lendo alguma coisa, eu fico ali do lado. E esses dias a professora, ela estava dando aula, explicando lá um assunto que eu não lembro agora.
e ela começou a fazer uma encenação da aula. Ela tinha um figurino e ela começou a encenar aquilo ali. Então eu parei o que eu estava fazendo, eu estava lendo e comecei a observar e pensei assim, meu Deus, será que... onde é que aprendi a fazer um negócio desse? Né? Porque assim, ela não se contentou em sentar diante da tela e falar aquilo ali, mas para ela era necessário que o conhecimento que ela estava apresentando fosse apresentado de uma maneira que comunicasse alguma coisa para aqueles seus alunos que estão ali na telinha, e ela resolveu encenar a coisa. E ela levantou e ela colocou uma música e começou a dançar e começou a encenar aquilo. Eu aprendi o que ela estava ensinando. Foi, né? Eu estou lembrado aqui, eu aprendi. Aí eu pensei, quando eu tinha a idade de Rafa, lá em Salvador, de um momento em que eu estava ali com os colegas na hora do recreio, e um deles disse assim, professora, Jafé xingou. E eu falei assim, eu não xinguei. Eu fiz de conta que ia xingar, mas eu não xinguei. Aí a professora me levou, falou que eu deveria ir para a diretoria. E eu fui para a diretoria e lá a diretora, ela disse assim, você xingou? E eu disse, não, eu fiz de conta que ia xingar, mas eu me arrependi e não xinguei. Ela disse, porque se você tivesse xingado, você ia levar 3 bolos na mão. Foi palmatória mesmo. Como você fez de conta, mas não xingou, vai levar um só. E eu falei, maravilha, né, rapaz? E eu apanhei ali, porque era um método, era uma didática diferente ali. Eu lembro que eu apanhei 2 vezes, essa foi uma delas, né? E de outra vez eu furei um colega com lápis. Aí realmente foram, acho que uns 6 bolos que eu levei na mão. Era para estar preso, né? Então eu apanhei 2 vezes. Sabe, gente, eu lembro disso, dando risada e etc., mas o sentimento que eu tive assim na hora pela professora e pela diretora não foram muito bons, né? Não foram muito bons. E eu fico pensando na relação que eu tive ali com a minha professora naquele processo de aprendizado em que, se você errasse, era assim. Eu estudei numa escola assim ainda quando eu tinha 10 anos. Isso há 33 anos eu estudei numa escola assim. Então eu levava bolos ali na mão e eu fiquei pensando assim, por que eu tinha que chegar com o exercício completo? Eu nunca levei bolos por causa disso, tá bom? Por que eu tinha que chegar com o exercício completo e não xingar e etc? Então, por que eu podia fazer isso? A lição ficou, mas por que eu tinha que fazer isso? O que me motivava a fazer? É saber que haveria dor se eu desobedecesse. Não é verdade? Mas no dia dos professores, quando nós dissemos assim, é dia dos professores, ou quando, eu lembro que a Aline falou esses dias, é aniversário da professora, semana que vem. Então Rafa diz assim, vamos comprar o quê? Vamos dar o quê? Vamos fazer o quê? Por que essa alegria dele em ir para a escola? Porque ele fala quando é que vai voltar, quando é que vai voltar. Não é só pelos colegas. É porque existe uma relação diferente, não é? Por que ele faz as atividades? Eu não sei se a ilustração foi muito boa, mas eu gostaria que você pensasse que uma coisa é obedecer porque haverá um castigo pela desobediência. E a outra coisa é obedecer pelo amor que você tem com quem determinou a lei. Certo? É disso que Paulo está falando. Os que obedecem à lei serão justificados. Não é por fazer o que está escrito, mas os que obedecem à lei serão justificados porque estão demonstrando a relação que têm com aquele que deu a lei. Por isso que há justificação nisso. A justificação não me impele à desobediência e nem me obriga, o amor a Deus, à obediência por medo do castigo que pode vir dele, mas pura e exclusivamente pelo amor que une essa relação. Eu amo ao meu Deus, por isso eu obedeço. Aí ele olha para mim e diz assim, eu amo o meu filho, por isso determinei uma vida melhor para ele dentro de padrões que eu sei. É nesse sentido que Paulo está dizendo
que nós somos justificados. E eu quero concluir agora com uma oração, e você vai ouvir uma música, mas eu quero lhe dizer que não só dos 10 mandamentos depende essa relação e demonstração de amor a Deus. Porque quando Jesus disse assim, todos aqueles que querem me seguir devem ser batizados, o que ele determinou ali foi uma lei. Porque tudo que sai da boca de Deus para nós é lei. Ele deu uma lei aos seus discípulos e deveria ser colocada em prática. Deus deu uma lei que foram os 10 mandamentos. E tudo que está na Bíblia e que fala sobre o que nós não devemos ser arrogantes e etc. são leis de Deus para nós. E por essas leis devemos organizar a nossa vida, porque demonstra a relação de amor que temos com Ele. Porque a fonte, o meio e o método da justiça já demonstraram suficientemente que o resultado dela é uma relação de obediência com esse Deus maravilhoso. Vamos orar por isso agora? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque hoje nós lemos mais uma vez a Tua Palavra, nós aprendemos. A nossa oração agora é para que o Senhor nos conceda a bênção de colocar em prática na vida a Tua vontade, conforme as determinações do Evangelho, e em o nome de Cristo Jesus. Amém. Você ouvirá uma música agora e preste atenção às orientações que serão dadas depois. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo. Não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo. Não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar.
porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. De fato é difícil entender como Deus pode nos amar, né? Mesmo sendo tão falhos, tão pecadores. Mas vamos ter o privilégio agora de ver vidas sendo entregues ao Senhor. E Ele certamente aceitará essas vidas. E Ele, lá de cima, com certeza olhará esse momento com muita alegria, muita felicidade. Porque são pessoas que estão entregando o seu coração a Ele nesse momento. Nós queremos convidar a todos a participar desse momento especial agora.